A reportagem do Terra do Mandu fala ao vivo na manhã deste sábado, aqui da Praça Senador José Bento, onde acontece neste instante uma manifestação dos comerciantes contra o decreto que fechou o comércio não essencial em Pouso Alegre a partir deste sábado. O decreto foi divulgado ontem pela Prefeitura de Pouso Alegre, decretando então o fechamento do comércio não essencial, como lojas de calçados, roupas, lojas de departamentos, artigos, salões de cabeleireiro, salões de manicure, bares, restaurantes que poderão funcionar apenas no delivery. Então, esse comércio não essencial está fechado a partir de hoje, uma medida tomada pelo prefeito Rafael Simões por conta do aumento dos casos de Covid na cidade, por conta da ocupação dos leitos de UTI no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Assim como o decreto para o fechamento do comércio não essencial, também foi emitido um decreto solicitando os leitos de UTI do sistema particular, por conta da situação da Covid em Pouso Alegre. Os manifestantes aqui, os comerciantes, estão com cartazes e camisetas escritos: a culpa não é do comércio. No discurso deles aqui, eles falam o tempo todo essa questão de que a culpa não é do comércio, que o comércio tem funcionado nos últimos 7 meses e que os casos de Covid não têm aumentado por conta do comércio aberto. E que a culpa, assim como disse o prefeito durante o pronunciamento ontem ao divulgar o decreto, que a culpa seria aí por conta do relaxamento da população com as festas de fim de ano, Natal, Réveillon, muita concentração de pessoas em festas, em sítios, e por conta disso teria acontecido o aumento da Covid. Os manifestantes reuniram aqui em frente à Praça Senador José Bento, em frente à Catedral, na Praça Senador José Bento, e devem fazer uma caminhada agora pelos principais pontos de Pouso Alegre. A gente vai passar agora os dados divulgados em um boletim pela Prefeitura de Pouso Alegre na manhã deste sábado. Os dados do boletim são com os referentes à sexta-feira, ontem, dia 15. Então, de acordo com esse último boletim divulgado pela Prefeitura, Pouso Alegre alcançou o número de 5.084 casos de moradores já contaminados com a Covid-19. Pouso Alegre ultrapassou a barreira dos 5.000 casos confirmados da Covid-19, um aumento de 175 casos em relação ao boletim anterior, divulgado na quinta-feira pela manhã. 175 novos casos apenas de moradores de Pouso Alegre. O número de mortes também aumentou em um caso. Hoje, Pouso Alegre tem 83 mortes confirmadas pela Covid-19, uma a mais em relação ao boletim anterior. Pouso Alegre tem ainda uma morte suspeita em investigação. Hoje, em acompanhamento em Pouso Alegre, são 477 casos, 477 moradores de Pouso Alegre que estão com a Covid-19, estão em hospitais ou estão em isolamento domiciliar, que já tiveram o exame diagnosticado para o novo coronavírus. A situação de recuperados em Pouso Alegre, ainda de acordo com o boletim epidemiológico divulgado na manhã deste sábado, é que 4.524 moradores já foram recuperados, 89% do total de contaminados. Agora eu vou passar para vocês o dado mais preocupante, que é o que fez com que o prefeito decretasse o fechamento do comércio não essencial, que é a ocupação de leitos de UTI no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Chegou a 93% a ocupação de leitos de UTI no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Hoje, das 30 vagas disponíveis de leitos de UTI no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, 28 estão ocupadas, ou seja, há apenas 2 leitos de UTI disponíveis no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, caso alguém dos internados aí se agrave o quadro, precisem ir para a UTI, restam apenas 2 vagas. Na enfermaria hoje, internados no Hospital das Clínicas de Pouso Alegre, são 36 pessoas. São 36 pessoas em leitos de enfermaria. A gente torce para que isso não aconteça, mas caso aconteça que desses 36 casos, 3 evoluam o quadro e precisem
precisam aí de internação em UTI, um vai ficar sem vaga no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Agora de manhã, o vice-prefeito Coronel Dimas estava dando entrevista a uma rádio aqui de Pouso Alegre e ele comentou de que o Coronel Dimas e também o Igor, que é o diretor do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, os dois participavam da entrevista. E eles comentaram de que há um pedido aí para os hospitais de Poços de Caldas, Extrema, Itajubá, ajudarem nessa questão do atendimento às pessoas da Covid-19 aqui em Pouso Alegre, caso haja essa necessidade de mais leitos. Poços de Caldas ainda está em cerca de 50% a ocupação das vagas de UTI disponíveis lá na Santa Casa e no hospital da cidade. Então, há uma necessidade aí de apoio dessa rede regional. Também houve uma reunião, segundo o vice-prefeito, com a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre para debater exatamente essa questão da transferência de pacientes para hospitais da região. O problema, lembrado aí pelas autoridades, é que se nessas outras cidades da região há um aumento significativo dos contaminados pela Covid-19 e mais pessoas precisem de vagas de UTI, aí pode entrar em colapso de vez o sistema de saúde aqui do sul de Minas. E é por conta, para evitar esses problemas, que foi decretado ontem o fechamento do comércio não essencial em Pouso Alegre. Essa medida é tomada pela segunda vez na cidade depois do início da pandemia, lá em março do ano passado. A pandemia, o primeiro decreto sobre a pandemia em Pouso Alegre é do dia 17 de março do ano passado. O primeiro decreto apenas suspendia as aulas na cidade, colocou todas aquelas regras de distanciamento, mas não havia fechado o comércio ainda. Aí no dia 20 de março, 3 dias depois, houve um novo decreto e no dia 20 de março o decreto fechava o comércio não essencial aqui de Pouso Alegre. Aí o comércio ficou totalmente fechado, não essencial, durante uma semana. Uma semana o comércio não essencial ficou fechado em Pouso Alegre. Depois houve uma flexibilização, o comércio foi reaberto ali no final de março ainda. Aí 7 meses depois, por conta do aumento da Covid, há um novo decreto fechando o comércio não essencial. A gente vai conversar aqui com Felipe Vargas, um dos diretores da Associação Comercial de Pouso Alegre, presidente aí nos últimos 3 anos da ACIPA, e acompanhou todo o ano passado, Felipe, toda essa questão de conversa, da situação do comércio na cidade. Hoje um novo decreto e hoje essa manifestação suas de que a culpa não é do comércio. Felipe, bom dia. Bom dia a todos aí do Terra do Mandu. Nosso objetivo aqui hoje é apoiar o prefeito municipal e a prefeitura na reabertura do comércio. Nós estamos conscientes de que o comércio é a parte segura, o comércio ele tem uma responsabilidade de treinar e monitorar as pessoas e todas as equipes, fazendo com que elas utilizem a máscara, utilizem álcool gel que nós fornecemos nos nossos pontos de venda, utilizem aí o distanciamento e façam com que tudo seja seguro. O que tem se demonstrado em todo esse período é que um fechamento abrupto do comércio de maneira geral, apesar de ser defendido pelos profissionais da saúde, ele não resolve a questão e acaba gerando um outro problema de saúde, que é a falta de alimento na casa do trabalhador, a falta de alimento e medicamento, e a pessoa fica ainda mais dependente do Estado, que é o que nós não queremos nesse momento. Então, mais uma vez, nós estamos aqui para apoiar o prefeito municipal numa reabertura do comércio de Pouso Alegre, demonstrando que nós podemos sim trabalhar de maneira segura, trabalhar de maneira consciente, protegendo as pessoas e os consumidores. Esse é o trabalho do comércio de Pouso Alegre, que hoje é o maior empregador e também é a parte que mais gera receita e renda para a população, e o que mais gera renda no município é o que mais gera o PIB. Então é de suma importância que nós conseguimos aí equilibrar, juntamente com a equipe da saúde, o funcionamento do comércio na nossa cidade, e nós temos certeza que sempre nessa parceria com o prefeito municipal nós teremos aí uma abertura gradativa, uma abertura de maneira segura para todos e protegendo sempre a nossa população. Obrigado, Felipe. Conversamos aí com Felipe Vargas, um dos diretores da ACIPA, Associação Comercial de Pouso Alegre. Os manifestantes estão concentrados aqui na Praça Senador José Bento, no centro de Pouso Alegre. Eles, a todo momento aqui, enquanto usavam a fala
no evento, pedindo para ter esse distanciamento entre as pessoas aqui, para não haver exatamente a aglomeração, para não dar o mau exemplo. Então as pessoas ficam segurando cartazes e mantendo um distanciamento umas entre as outras aqui na Praça Senador José Bento. E por conta dessa manifestação, como já disse aí o diretor da ACIPA, o Felipe Vargas, a intenção é de apoio à prefeitura, da necessidade de tomar medidas, mas enfatizando de que a culpa não é do comércio, que o comércio precisa voltar a funcionar. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação. Nós rodamos agora de manhã, depois das 9 da manhã, que é o horário comum do comércio abrir em Pouso Alegre, e realmente as lojas não essenciais estão todas fechadas mesmo. Estão abertas só supermercados, farmácias, uma ou outra lanchonete que pode funcionar, mas não permitir que a pessoa se alimente no local. Então, essa é a situação em Pouso Alegre na manhã deste sábado, por conta do decreto aí proibindo o funcionamento do comércio não essencial. A gente vai dar um giro aqui, saindo um pouquinho da Praça Senador José Bento, para mostrar para você que as lojas estão realmente fechadas. As lojas aqui do entorno da Praça Senador José Bento. Uma outra pessoa ali, dá para ver daqui, não vou conseguir mostrar na imagem, mas tem uma outra loja de porta semi-aberta atendendo as pessoas através da porta, porque muitos comerciantes alegam que foram pegos de surpresa em relação ao decreto, porque o decreto saiu no início da noite desta sexta-feira. Aí hoje, sábado pela manhã, muitos comerciantes até vieram para suas lojas, mas não estão podendo abrir por conta dessa nova medida. O movimento de carros é grande, claro, aqui no centro de Pouso Alegre sempre tem um movimento maior, e muitas pessoas talvez estavam aí desavisadas a respeito do novo decreto, então o movimento no trânsito é grande ainda de pessoas circulando por aqui. Para você que está acompanhando essa transmissão ao vivo aqui da Praça Senador José Bento, a gente está falando a respeito do novo decreto da Prefeitura de Pouso Alegre, que fechou o comércio não essencial em Pouso Alegre por conta dos aumentos de casos da Covid-19. E aí é que na praça acontece uma manifestação dos comerciantes alegando que a culpa não é do comércio para acontecer esse decreto, que a culpa aí, como disse o prefeito durante o pronunciamento ontem ao divulgar o novo decreto, o prefeito disse que a culpa aí, um dos motivos para tomar essa atitude foi exatamente o relaxamento da população no fim de ano, com as festas de fim de ano. O prefeito já havia gravado um vídeo lá no dia 10 de dezembro, alertando que a população devia tomar cuidado por conta do aumento de casos da pandemia, para não haver a necessidade de medidas mais drásticas. Pelo visto, não houve esse cuidado todo e foi necessária essa medida mais drástica, que é o fechamento do comércio não essencial, que acontece pela segunda vez em Pouso Alegre desde o início da pandemia. Uma foi lá no dia 20 de março e agora no início de 2021, ontem, 15 de janeiro, saiu o novo decreto. Hoje pela manhã, a Prefeitura de Pouso Alegre divulgou um boletim epidemiológico a respeito dos casos de Covid-19 no município. Lembrando para você que o número de casos da Covid-19 em Pouso Alegre ultrapassou os 5.000 casos. Agora são 5.084 casos da Covid-19 em Pouso Alegre, um aumento de 175 casos em relação ao boletim anterior. O número de mortes em Pouso Alegre está em 83. Uma nova morte foi confirmada no boletim divulgado hoje. O número de pessoas com a Covid-19 hoje com o vírus diagnosticado que estão em acompanhamento é de 477 pessoas. O número também aqui de ocupação dos leitos de UTI, que é a parte mais preocupante aí, que faz com que esse decreto foi emitido por conta do limite que chegou o sistema de saúde em Pouso Alegre, a ocupação de leitos está em 93%. Dos 30 leitos de UTI disponibilizados para o tratamento de pessoas com a Covid-19, 28 estão ocupados. Em enfermaria, a ocupação é menor, é de 60%, com 36 pessoas internadas em enfermaria. A reportagem completa a respeito do decreto, o decreto na íntegra,
Você pode acompanhar aí no terradomandu.com.br, tem toda a manifestação, tem todas as informações aí a respeito do decreto, tem também a íntegra do pronunciamento do prefeito Rafael Simões, ao lado da secretária de Saúde, Silvia Regina Pereira. Está lá o decreto e o pronunciamento do prefeito no terradomandu.com.br. Você pode conferir as informações no terradomandu.com.br. Reforçando ainda as informações do boletim epidemiológico de Pouso Alegre, desses 28 casos de pacientes internados em UTI de Pouso Alegre, desses 28 casos, 25 pacientes internados em UTI aqui do Hospital das Clínicas de Pouso Alegre são de cidades próximas de Pouso Alegre, de cidades vizinhas. 3 pacientes são de Pouso Alegre internados em UTI, porque Pouso Alegre é a cidade de referência, então pacientes em estado mais grave de cidades como Borda da Mata, Ouro Fino, Estiva, Bom Repouso, Congonhal, Ipuiuna, entre outras cidades, vem para Pouso Alegre como referência no atendimento. E aí, quando o sistema que vai entrando em colapso, poderá ter a ajuda de hospitais de outras cidades maiores aqui da região, caso tenham vagas, que são Poços de Caldas, que são Itajubá, que fazem parte da Regional de Saúde de Pouso Alegre. O problema, segundo as autoridades aí, é caso haja um aumento de casos nessas cidades também. E aí, se o sistema entrar em colapso, não há para onde enviar esses pacientes que necessitarão de leitos de tratamento da Covid-19. Os manifestantes se mantêm aqui na Praça Senador José Bento. Eles pretendem fazer uma marcha aqui pelas principais ruas da cidade. A Polícia Militar está por aqui também, anotando toda a questão dessa manifestação, pegando os dados dos responsáveis pela organização da manifestação. O decreto de ontem também, emitido pelo prefeito Rafael Simões, enfatiza que está proibida a aglomeração de pessoas. Então, se as pessoas ficarem muito aglomeradas, aqui as pessoas estavam tentando manter um distanciamento, se manter as pessoas muito aglomeradas, a Polícia Militar e a Polícia Civil poderão agir para dispersar as aglomerações, caso aconteçam em Pouso Alegre. Um dos motivos também por conta dessa aglomeração é que o que acontece em alguns pontos, alguns bairros, loteamentos ainda não totalmente habitados, onde os jovens costumam se reunir. A gente vai encerrar essa live por aqui, porque a gente vai gravar depoimentos com as pessoas nessa manifestação, para trazer todos os detalhes para você no terradomandu.com.br, no nosso jornal diário, no stream que nós temos aí de segunda a sexta-feira às 6h30 da noite, nós temos o Mandu News, então você pode acompanhar todas as reportagens no Mandu News. Falando um pouco da região também, ontem a gente estava ouvindo uma entrevista com o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, Wander Chaves, e a Elizabeth Rezende, a secretária de Saúde. Lá em Santa Rita do Sapucaí a situação também é preocupante. O Hospital Antônio Moreira da Costa também não tem dado conta de atender todas as pessoas que necessitam do tratamento da Covid-19 em Santa Rita do Sapucaí, e a secretária de Saúde de Santa Rita estava comentando de que, diferente do que as pessoas ficam imaginando, que só os idosos que precisam de leitos de UTI, há casos de pessoas mais jovens precisando de tratamento de hospital, né? Pessoas mais jovens precisando de internação em enfermaria, internação em UTI. Então o cuidado deve ser de todos. E não só isso por conta da internação, mas porque um jovem contaminado pode transmitir para tantas outras pessoas do seu entorno, podendo colocar em risco aí familiares mais velhos. Por isso que quando o jovem acha que ele não corre risco, o problema é ele também contaminar pessoas que correm risco de vida caso sejam contaminados com o coronavírus. A gente encerra a live, depois voltamos com mais informações a respeito desse decreto que fecha o comércio não essencial em Pouso Alegre e sobre essa manifestação dos comerciantes que, como diz o diretor da CIPA, é de apoio à prefeitura, mas ao mesmo tempo é um questionamento aí de que a culpa não é do comércio a respeito do fechamento desse comércio não essencial. Qualquer mais detalhes a gente volta aí no
terradomandu.com.br ou ao vivo aqui nas redes sociais do Terra do Mandu.